Nós estamos, agora sim, encerrando a nossa série de mensagens deste mês. E eu não sei se você é novo aqui, mas se você já veio algumas vezes, provavelmente deve saber que nós escolhemos pregar as mensagens a partir das práticas do caminho de Jesus. Então, trimestralmente, a cada trimestre, a gente escolhe uma disciplina espiritual para basear a nossa série nessa disciplina. E estamos falando sobre silêncio e solitude, né? Uma prática que Jesus praticava, isso mesmo. E nós queremos praticar também, assim como ele fazia, ok? E nesse mês estamos então encerrando a série de mensagens chamada A Procura da Paz, ok? Não é uma mensagem, essa de hoje, não é uma mensagem tão simples, ok? Por que ela não é simples? Porque eu vou tocar em alguns assuntos que talvez tragam um certo incômodo para algumas pessoas. Que assunto é esse que pode trazer incômodo para as pessoas? Nós vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus, né? E quando se trata de soberania de Deus, algumas dúvidas elas vêm, né? Alguns questionamentos, algumas perguntas que não são fáceis de responder. E de antemão já quero te falar que a nossa proposta não é ter uma explicação para todas as coisas. Eu não tenho intenção nenhuma de solucionar qualquer dúvida sobre a soberania de Deus nessa mensagem. Não sei se vai gerar mais dúvidas em você, mas o meu desejo é que a gente encontre a paz na confiança de que Deus é soberano e de que temos esperança que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Será que o Evangelho tem algo para falar em momentos de calamidade? Será que a palavra de Deus tem algo a nos ensinar em momentos de sofrimentos extremos ou sofrimentos irreversíveis? Né? Se você perdeu um filho, sabe, a gente vai fazer o quê? Vai orar, vai confiar? O que a gente faz? Né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes, todos nós estamos sujeitos a sofrimentos realmente profundos e difíceis. Às vezes, uma gravidez interrompida, uma rejeição, perda de um emprego desejado, lidar com a morte das pessoas que a gente ama, doenças físicas que nem sempre são reversíveis, injustiças, solidão, preconceito, fracasso, culpa. Então, a gente vive num mundo caído que nos mostra que todos nós podemos passar por algum tipo de sofrimento realmente profundo, não é verdade? E Davi, no Salmo 46, ele vai falar sobre uma afirmação que Deus faz, que é uma afirmação que deveria nos trazer a uma confiança, mas não necessariamente é isso que acontece. É o seguinte, lá no Salmo 46, eu vou resumir rapidamente o que esse salmo fala. Nos versículos de 1 a 3, Davi fala sobre a proteção de Deus. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. De 4 a 7, ele fala sobre a presença de Deus, que Deus habita numa cidade santa e Ele um dia vai habitar aqui no nosso meio. Nos versículos de 8 a 11, ele fala sobre o poder de Deus, que um dia Ele vai colocar fim em todas as guerras e todos os conflitos. E aí, lá no versículo 10, ele afirma assim, uma palavra de Deus, uma frase de Deus a Davi. Aquietem-se, falando para o povo de Israel, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Silenciem-se, acalmem-se e reconheçam que eu sou Deus. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Esse versículo te traz um sentimento negativo ou positivo? Porque a gente precisa ser sincero e honesto. Nem todas as pessoas, quando se deparam com esse versículo, têm um sentimento positivo.
Isso te traz paz, tranquilidade, quietude? Ou, sendo bem sincero, tá, pessoal? Te traz raiva, inquietação e tristeza? Será que Deus é Deus em todo o tempo? Existem perguntas que a gente faz. Será que Deus está mesmo no controle? E se Ele está no controle, por que Ele permite algumas coisas? Ou por que Ele permite comigo e não permite com outros? São perguntas sinceras, que trazem angústia, que trazem um sofrimento, que trazem questionamentos sobre quem é Deus, né? Nem todas as pessoas experimentam paz ao ouvirem Deus está no controle. E eu queria hoje, nessa manhã, falar um pouco sobre a história de Jó. E talvez você fale, eu sei por que você escolheu a história de Jó, porque Jó passou por situações muito difíceis, situações extremas. Não é essa a razão primária de eu ter escolhido Jó. É porque no livro de Jó, Deus se revela como Deus que cuida, controla todas as coisas. E é a partir daí que a gente, então, aprende a encontrar paz em meio aos conflitos, que a gente aprenda a encontrar contentamento no Senhor. Talvez você esteja falando, quem é Jó, Alex? Eu vim aqui pela primeira vez nessa igreja, eu nunca pisei numa igreja, quem é Jó? Então eu vou falar quem é Jó para você, e eu vou ler alguns textos, mas eu quero de antemão te falar que Jó foi o homem mais rico da sua geração. Então Jó tinha muito dinheiro, ok? Outra coisa, ele era casado e ele tinha 10 filhos, né? Haja filho. Jó tinha muito filho. E melhor do que tudo isso, Jó, ele era conhecido pelo próprio Deus como um homem íntegro e piedoso. Já pensou Deus falar isso de você? Isso é o sonho da minha vida. É Deus achar isso de mim. E eu queria ler com vocês os versículos que falam isso, mas eu queria introduzir cada um de vocês na história de Jó. Vamos ler juntos Jó, capítulo 1, do versículo 6 até o 12. Vamos fazer isso? Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, Satanás, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Aí no versículo 10, Satanás fala quais eram esses motivos. Senhor, tu puseste um muro de proteção ao redor de Jó, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Olha como ele é rico. Aí a sugestão de Satanás para Deus, estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente Jó te amaldiçoará na tua face. Versículo 12, pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Okay? Até aí a gente consegue encontrar algumas lições. A primeira coisa é que é interessante como Satanás chega na presença de Deus junto com os anjos, e Deus que pergunta para Satanás, o que você estava fazendo? Estava lá rodando. E você viu Jó? Você deu uma olhadinha lá, eu vi Jó. É Deus, é como se fosse assim, tudo começou com Deus. Talvez algumas pessoas perguntassem, pô Deus, fica quieto, né? Vai perturbar Satanás aí, fica quieto. Então foi Deus que falou, você viu lá? Satanás falou, eu vi. E o Senhor então, e qual é a proposta de Satanás? Senhor,
A tese de Satanás, eu diria. Satanás tem uma tese. É lógico que Jó te ama, é óbvio. Você está abençoando a vida dele. Ele está vivendo uma vida boa demais, confortável, muitas riquezas. É óbvio que ele te ama. Assim é fácil. Essa é a tese de Satanás. A tese de Satanás é, se você tocar na vida dele, se você tirar ele dessas circunstâncias fáceis, vamos ver se ele vai te amar. Ele vai te amaldiçoar, ele vai te abandonar. Essa era a tese de Satanás. E o que é mais incrível no versículo 12 é que Deus vira e fala, então tá, vamos ver se sua tese está certa. Vai lá. Pode tocar. Pode tirar o que ele tem. Mexe nas circunstâncias do homem. E vamos ver se ele vai continuar me amando. E uma coisa curiosa sobre o versículo 12 é que Deus permite que Satanás faça mal a Jó. Sabe que a gente já, de cara, na largada, pode entender? Satanás não pode se mover sem que Deus permita. Satanás não move uma palha sem a permissão de Deus. Para Satanás fazer alguma coisa contra qualquer pessoa, tem que ter a permissão de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E Satanás não coloca em risco o controle soberano de Deus sobre a terra. Nem Satanás, nem ninguém. Só é possível fazer algo debaixo da permissão de Deus. E é interessante porque Satanás atinge todas as áreas da vida de Jó. Aquelas que alguns diriam que são as áreas essenciais da vida de um ser humano. Primeira coisa, Satanás toca nas finanças dele. Todas as plantações foram destruídas em um único dia. Todo o gado, as ovelhas, os camelos, todos foram destruídos, não restou nenhum. Ok? Depois, algo terrível acontece. Todos os filhos de Jó morrem. Os 10 filhos. Se não é trágico enterrarmos um filho, Jó teve que enterrar os 10 de uma vez só. E aí, depois disso, Satanás vai de novo lá na presença do Senhor, tem um segundo diálogo. E Satanás vira e fala, olha, fiz lá e Deus de novo, viu lá? Ele continua me amando. E aí Satanás vem com uma outra tese, é lógico que ele continua te amando. O físico dele está intacto. E Deus fala, pode tocar no físico dele, mas não tire sua vida. E aí Satanás faz isso, toca no físico de Jó. A palavra de Deus diz que as enfermidades de Jó, as chagas que acometeram Jó, eram tão intensas que pegou Jó dos pés até a cabeça, da cabeça aos pés. Da cabeça. Deu para entender, né? E Jó, ele ficou muito ferido. A sua pele, a palavra de Deus diz que a sua pele ficou tão machucada que ele se coçava e feridas no seu corpo inteiro apareciam. Satanás tocou nas finanças, nos filhos, na família. Satanás tocou na saúde, tocou no seu relacionamento, porque naquele momento que ele mais precisava de consolo, força e ajuda, a sua esposa, ao invés de incentivá-la em sua fé, falou, amaldiçoa seu Deus e morre. Até a sua esposa se volta contra ele. Jó ficou realmente abandonado. E as pessoas, inclusive, que ele mais contava, que ele mais precisava, se afastaram dele. E aí os amigos de Jó chegaram, ficaram durante 7 dias e 7 noites junto com Jó sem abrir a boca. Apenas chorando com ele. Coisa linda, né? Aí, de repente, resolveram abrir a boca. Eita! Para que foram abrir a boca? E começaram a acusar Jó, falando que tudo aquilo estava acontecendo com ele por causa dos pecados que ele estava cometendo. E Jó falando, eu não fiz nada disso que vocês estão me acusando. Se não bastasse tudo que ele estava passando, sua esposa se volta contra ele, seus melhores amigos começam a difamá-lo e acusá-lo de coisas que ele não fez. Gente, Jó estava na pior.
Sabe qual foi a primeira reação de Jó diante de tudo que estava acontecendo? Jó, capítulo 1, versículo 21, diz que ele fez uma declaração de plena confiança na soberania de Deus. Ele disse: o Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Uau! Imagina, diante das circunstâncias mais trágicas da vida, fazer uma declaração como essa: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Parece muito com a oração de generosidade: Pai Santo, tudo que eu tenho e sou vem de Ti e pertence a Ti. É dele. Foi o Senhor que deu. É o Senhor que decide o que fazer. Tudo que temos é dele, se permanecer é dele, se tirar é dele, e glória a Deus. Mas em seguida, Jó se depara com situações muito difíceis. Diante de toda aquela situação complicada, ele começa a abrir o coração dele para Deus. E Jó faz 16 perguntas a Deus, falando: por que, Senhor? Me explica por que tudo isso está acontecendo. E ele fala: por que tamanho sofrimento se eu não fiz nada? Por que você tirou os meus filhos? Ele pergunta para Deus. Ele pergunta: Deus, por que você não me matou lá no ventre da minha mãe? Seria muito melhor, Deus. Além de fazer todas aquelas perguntas, todos aqueles porquês, Jó, ele se queixa. Ele fala: Deus, você não sabe o que está fazendo. Olha só, Deus. Eu estou sofrendo demais e o Senhor não está fazendo absolutamente nada. Um dos lamentos, lá em Jó capítulo 3, versículos 24 e 26, ele fala: de tanto gemer, eu não consigo comer. Jó, ele não conseguia nem comer, ele tinha dor para comer. Meus gritos de dor se derramam como água. E ele no versículo 26 diz: não tenho paz. Ele se queixa: Deus, não tenho sossego, não tenho descanso, só tenho aflição, e eu não tenho paz. E sabe como que Deus responde às perguntas de Jó? Sabe qual é a resposta? Sabe qual foi a resposta que Deus deu para as perguntas que ele fez? Nenhuma. E Deus se coloca em um terrível e absoluto silêncio. Ele não fala absolutamente nada, nenhuma resposta. Nenhuma das perguntas de Jó, nenhuma foi respondida. Gente, vamos ser sinceros, às vezes o silêncio de Deus machuca, não é? Porque às vezes a gente se coloca diante de Deus e fala: Deus, por quê? Por quê? Fala, por quê? E Deus não fala nada. Às vezes tendemos inclusive a falar ou que Deus não nos ama, ou que Ele não está no controle. Só que o versículo 46, o versículo 10 do capítulo 46 dos Salmos, nos convida a nos aquietar e sabermos que Deus é Deus. E eu vou contar algo sobre uma experiência pessoal que eu e a minha esposa vivemos. A gente se casou no dia 4 de fevereiro de 2012. Eu ensaiei muito isso aqui. Já pensou eu errar a data? Né? 4 de fevereiro de 2012. E a gente, diferente de muitos casais, a gente virou e falou: vamos ter filho cedo? Vamos. E em 2012, as pessoas perguntaram: e aí, quando virar os filhos? E a gente: quando Deus quiser, está liberado. E tudo certo. E a gente tentou. Só que depois, chegando no final de 2012, ela não engravidou e a gente começou a desconfiar. Parece que deve ter alguma coisa errada, né? Nós procuramos alguns médicos. Realmente a Thalita tinha uma trompa invertida. Já viu isso? Ela tinha uma trompa invertida e uma obstruída. Então ela teve que fazer uma pequena cirurgia, desobstruiu a trompa, inverteu a outra. E aí os médicos falaram: agora vai, vamos lá. Depois dessa pequena cirurgia, a gente continuou tentando. E nada. Nós ficamos 3 anos. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender o contexto e as expectativas aqui envolvidas. Quanto maior a expectativa, né, maior a alegria ou a frustração. E depois de 3 anos e meio, mais ou menos, tentando,
chegou a tão esperada notícia. A Thalita está grávida, e a gente ficou feliz, e a gente saiu contando para todo mundo, até que depois de poucos dias, semanas, a gente descobriu que aquele bebê iria... ele não ia crescer, que ela sofreria um aborto. E no mesmo pico de alegria que tivemos em poucos dias, tivemos um pico de tristeza e lamento, e dor e questionamentos, né? E, diante de todo aquele cenário, muitas pessoas, elas vinham com alguma palavra de consolo, só que não era consolo. Mas a intenção era consolo, né? Agora, por favor, eu quero deixar bem claro, quero deixar registrado. Todas, sem exceção, todas essas pessoas, nós cremos de todo o coração que elas estavam bem intencionadas, ok? Cremos de verdade que essas pessoas nos amavam, e quando elas falaram o que falaram, elas falaram na melhor das intenções. Mas algumas pessoas vinham e falavam, perdeu, tá tudo bem, não era para ser. Se perdeu é porque não era para ser. E a gente, meu Deus do céu, não era para ser. E aí, eu me lembro muito de uma que virou e falou, se perdeu é porque não ia vir com saúde, é livramento. E a gente, meu Deus do céu, né? Puxa a Thalita, vem aqui, senão ela... Vem cá, meu amor. Mas, assim, não foi fácil lidar com tudo aquilo. Não foi fácil. E o ponto que eu queria trazer é que, muitas vezes, passamos por situações que a gente não quer uma explicação. A gente quer um alívio. Muitas vezes a gente passa por momentos de muita dor. E as pessoas, às vezes, vêm tentando trazer uma explicação, mas, cara, às vezes é melhor ficar quieto. E eu tenho uma preocupação com essa mensagem. Eu não quero ser e nem parecer, ok? Insensível diante de tudo que eu estou falando aqui. Porque a gente está falando sobre a soberania de Deus e o controle de Deus, e eu não quero que ninguém pense, eu não quero que ninguém pense que, pronto, depois dessa mensagem, todos os seus questionamentos sobre a soberania de Deus estão resolvidos. Não estão. Na verdade, o que eu continuo acreditando que muitas perguntas vão continuar sem ser respondidas. Ok? Então não existe nenhuma intenção de insensibilidade da minha parte. Não estamos falando que a gente tem as respostas para todas as coisas. Eu não quero gerar culpa no sentido, sabe por que você está passando pelo que você está passando? Porque você não confia no Senhor. Não quero gerar culpa. Eu quero, de alguma forma, mostrar como que Deus se revelou a Jó. E aquilo trouxe paz, cura e libertação para a vida dele. E eu creio que isso pode acontecer comigo e com você. E Jerry Bridges, no seu livro Deus Está Mesmo no Controle, um livro fantástico sobre a soberania de Deus, ele disse assim, como o governo de Deus é invencível, assim também é incompreensível, permanece misterioso. É um mistério, pessoal. Se a gente for tentar decifrar como conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana, gente, é muito complicado isso, é muito difícil. E a gente não está aqui para levantar nenhuma bandeira de é assim e pronto. É complicado. Mas veja como Deus resolveu tratar com Jó. É verdade, Deus não respondeu nenhuma das suas perguntas. O que Deus fez? Ele quebrou o silêncio como? Ao invés de Deus dar alguma resposta para a pergunta de Jó, ele fez 70 perguntas. Deu para entender? Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. O que ele fez? Ele fez 70 perguntas para Jó. E essas perguntas, elas soaram como uma manifestação da glória de Deus para Jó. Através dessas perguntas, Deus manifesta sua grandeza, o seu poder, sua soberania, sua majestade, sua onipotência, sua presença. Ele mostrou, através dessas perguntas, Deus mostrou para Jó que o universo estava sim em suas mãos, e Deus mostrou que não tinha perdido o controle nem um segundo sequer.
E eu queria ver algumas dessas perguntas que Deus fez para Jó com vocês. Jó 38:4. Deus perguntou assim: Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu as dimensões do mundo e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. Se formos honestos, todas as perguntas de Deus são retóricas, todas. Porque o que ele estava perguntando aqui é: você não estava lá quando eu criei o mundo, mas eu estava lá quando eu criei o mundo, eu que criei. No versículo 8 ele fala: quem estabeleceu os limites do mar? Não é incrível isso? Porque qualquer pessoa que conheça muito sobre esse assunto vai afirmar que não tem como medir a extensão dos mares. Não tem. É impossível. Para quem? Para nós. Porque Deus, Ele estabeleceu os limites. Ele sabe cada milímetro. Ele fala: você alguma vez, Jó, deu ordem para que amanhã aparecesse? Sabe o que a gente entende aqui? Que hoje só amanheceu porque Deus ordenou. Deus não criou o mundo, pessoal. Não é um pensamento deísta, que acredita que Deus criou todas as coisas, largou e foi viver a soberania dele. Não. Deus, ele sustenta e controla todas as coisas. E se hoje amanheceu, é porque Deus mandou amanhecer. Deus sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quem abriu, Jó, um canal para as chuvas torrenciais? Nossa, caiu muita chuva em uma cidade, alagou. Quem abriu a torneira? Pesado, né? Quem que permitiu? Quem que falou pode, não pode? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Como se os relâmpagos simplesmente caíssem do céu. E Deus aqui está falando: eu defini. Eu desenhei cada relâmpago. Eu que fiz, eu planejei aquilo. Versículo 17, sabe onde ficam as portas da morte, Jó? Viu as portas da escuridão absoluta? Gente, ninguém morre sem que Deus permita. Deus não é pego de surpresa quando uma pessoa morre. É isso que ele está falando aqui. Versículo 18, tem ideia, Jó, da extensão da terra? Responda-me se é que você sabe. Conhece, Jó, as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Porque eu governo, eu sei cada uma delas, e eu sustento cada uma dessas leis. E essas leis estão debaixo da minha autoridade, do meu governo. Essas perguntas revelam que Deus está no controle. E lá no capítulo 40, versículos 1 e 2, Jó faz suas últimas perguntas. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Nós sabemos, Jó não tinha as respostas. Eu quero falar uma coisa, eu e você também não temos. Ok? Então, quando a gente falar sobre soberania de Deus, a primeira coisa é: nós precisamos nos humilhar diante da soberania de Deus, e o primeiro passo é reconhecer que nós não teremos as respostas para todos os porquês. Será que podemos ficar tranquilos? Posso ouvir um amém? Não temos, e tudo bem, porque nós não precisamos ter, e Deus falou: olha, você não tem todas as respostas e nem precisa tê-las. E é por isso que Davi fala no versículo 10 do Salmo 46, aquietem-se. Na versão da NVI, parem de lutar. Parem, fiquem quietos. Saibam que Ele é Deus e nós não. Deus está no controle.
O problema é que muitas vezes nós queremos estar no controle. A gente duvida de Deus porque nós não temos essa resposta. Deu para entender? A gente fala, Deus não ama, porque se Ele amasse, então você é Deus. Então você sabe o que é melhor, você sabe como reger, você sabe o que é melhor para você. Gente, nós não sabemos o que é melhor para a gente, ok? Nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, porque queremos estar no controle. Nós queremos estar no controle, mas, queridos, nós precisamos abrir mão do controle. Nós ficamos ansiosos, inclusive. A nossa ansiedade, ela vem do fato de querermos colocar a nossa atenção e o nosso foco, onde nós queremos colocar controle nas coisas que não temos controle. Eu estou muito ansioso, eu quero muito que os meus filhos creiam e amem a Jesus. É mesmo? Deixa eu te falar, conversão é uma obra do Espírito Santo. Significa que eu não tenho nenhuma responsabilidade? Lógico que não, nós temos responsabilidade. Mas em última instância, minhas filhas só vão crer em Jesus se o Espírito Santo abrir os olhos delas e elas forem convencidas. Caso contrário, elas não crerão em Deus. Por mais esforço que eu empregue naquilo. Isso é uma dependência, mas a gente quer ter o controle. A gente quer, não, ela não creu porque... Não, querido, é o Espírito Santo. E muitas vezes caminhamos nisso. E é por isso que precisamos de silêncio e solitude. Por quê? Porque o silêncio e solitude é uma disciplina que nos ajuda a abrir mão do controle. Richard Foster, ele disse assim, o Pedro trouxe essa frase dele na segunda mensagem dessa série. E ele disse assim, Richard Foster, estamos acostumados a confiar nas palavras como meio de administrar e controlar os outros. Se ficamos em silêncio, quem assumirá o controle? Ou seja, a gente muitas vezes se utiliza de meios para controlar. A gente fala demais porque a gente quer, de alguma forma, falar como as coisas devem acontecer, dar as orientações, mas o silêncio é a perda da defesa. A gente não consegue se defender quando a gente fica em silêncio. Quando a gente fica em silêncio, a gente entende que outra pessoa assumirá o controle. E o Foster, ele continua, na verdade, Deus assumirá o controle. Quando a gente fica em silêncio, a gente entrega o controle para Deus. Contudo, jamais, prestem atenção, jamais permitiremos que Ele assuma o comando enquanto não confiarmos nele. Jamais permitiremos que Ele assuma o comando, o controle da nossa vida, se não confiarmos nele. E o silêncio está intimamente relacionado à confiança. Isso faz parte, inclusive, dessa experiência pessoal, quando a Thalita perdeu o primeiro filho. Porque eu me lembro que foi um tempo de muita dor e muita tristeza. E eu sempre encarei esse momento, aquele momento de dor, eu sempre encarei com confiança no Senhor. Não, Deus é bom, Deus está no controle, está tudo bem, e pá, né? Está tudo certo. E aí, um dia, eu estava em casa, e tem dias mais fáceis, né? Dias mais difíceis. E um dia eu estava em casa, entrei no quarto e a Thalita estava chorando muito por causa daquela perda. E aí aquilo me fez mal, sabe? Eu fiquei mal, fiquei arrasado, saí do quarto, fui para a sala. E ali eu rasguei meu coração diante do Senhor. Falei, Senhor, tá bom, o Senhor é bom, mas eu não estou sentindo sua bondade aqui não, Deus. Falei, o Senhor é bom, mas não dá para entender não. Olha só. Olha como que está a minha esposa. Olha a situação que a gente está passando, olha tudo isso. E comecei Gente, eu falei tudo, até o que não devia, ok? E falei tudo, abri meu coração e falei, Deus, tô chateado. Não estou conseguindo confiar. Hoje tá aquele... Parecia que eu estava com TPM, sabe? Senhor, tá num dia difícil mesmo.
E falei. Até que acabaram as palavras, eu não tinha mais o que falar, não tinha mais o que... E parei naquele momento e peguei a Bíblia. Falei, Senhor, eu vou ler a tua palavra. Vamos ver, sabe o que eles vão? Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Comecei a ler Romanos. Abri no capítulo 1. Vamos ler Romanos. Comecei a ler. De repente, o versículo 17 salta. Sai da Bíblia. E toma lugar no meu coração. Versículo 17, no final dele diz, o justo viverá pela fé. E eu falei, uau, eu não preciso entender. Eu também não preciso sentir. Eu só preciso crer. Porque o justo vive pela fé. Deus não me deve uma explicação. E eu não preciso sentir a bondade de Deus, mas eu preciso confiar e continuar afirmando, Deus é bom, ainda que eu não entenda e ainda que eu não sinta, eu creio e vou falar, Deus é bom. Ali eu saí restaurado, transformado. E é incrível, porque diante das perguntas de Deus para Jó, a experiência que ele teve foi uma experiência de humilhação. Porque lá no último capítulo, depois das perguntas de Deus para Jó, sabe qual é a resposta? Sabe como que Jó reage ao que Deus perguntou para ele? Capítulo 42, versículos 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Os planos de Deus vão se cumprir. Nenhum deles poderá ser frustrado, nem por mim, nem por você. Deus não é pego de surpresa. Nada pode, de alguma forma, surpreender Deus no sentido de pegá-lo de surpresa. Deus está no controle. E Ele pode todas as coisas. E debaixo de toda a sua onipotência, Ele vai fazer os planos dele se cumprirem. Por isso, algumas vezes, nós precisamos parar um pouco de ficar pensando nos porquês. Pois ninguém consegue responder satisfatoriamente a cada um deles. Queridos, eu não sei dizer porque algumas coisas na minha vida aconteceram. Eu não sei dizer porque algumas coisas na sua vida aconteceram. Eu não sei. E tudo bem. O ponto que a palavra de Deus nos convida, o lugar onde Deus quer nos levar, é que o fato de não entendermos, presta atenção, o fato de não entendermos o propósito do sofrimento, não significa que o propósito não exista. Deus tem um propósito, ainda quando a gente não saiba qual é. E Paul Tripp, ele diz, a paz que procuramos não está em saber, mas em confiar. O que lhe dará descanso nem sempre será perguntar a si mesmo por que algo aconteceu, mas sim se lembrar de quem está no comando do que acontece. Precisamos, pelo menos por um pouco, parar de focar no porquê e nas perguntas e começar a confiar no Deus que não perdeu o controle, e Ele está no comando de tudo o que acontece. Eu não sei porque algumas coisas aconteceram na minha vida, eu não sei porque algumas coisas aconteceram na sua vida, eu não sei porque pais enterram filhos, eu não sei porquê, ok? Eu sei, em última instância é por causa do pecado, ok, mas eu estou falando de resposta satisfatória. O que o Senhor está querendo, Deus? Eu não sei todos os porquês. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Deus sabe. E Ele tem um propósito. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele tem um propósito. E nós somos chamados a confiar nisso. Precisamos crer que Deus tem um propósito, ainda que a gente não saiba qual é. Jerry Bridges disse, Deus vê. Olha só que forte isso. Deus vê nossa falta de confiança nele com a mesma seriedade
que vê nossa desobediência. Talvez algumas pessoas falem assim, olha, Deus quer que o obedeçamos. Todo mundo ok. Deus quer que a gente obedeça, certo? Mas não é só isso, Deus quer que a gente confie. E lá no Salmo 78, versículo 19, olha o que o povo de Israel disse para Deus. Povo de Israel, chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo, Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Eles expressaram aqui, o povo expressou sua falta de confiança. Deus vai tirar a comida, a água do meio do deserto? E eles estavam falando, Deus não vai fazer isso. Eles estavam deixando de confiar em Deus. Sabe qual é a resposta de Deus à incredulidade deles, à falta de confiança deles? Versículos 21 e 22. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. Por quê que Deus ficou furioso? Pois não creram em Deus e nem confiaram em seu cuidado. Nós somos chamados a confiar, ainda quando não temos ou não tivermos as respostas. Por quê? Porque Ele é Deus. E nós não. Por isso, Jerry Bridges disse, o plano de Deus e seu modo de implementá-lo, gente, o propósito de Deus, o plano de Deus e o modo que Ele implementa tudo isso, costumam estar além da nossa capacidade de decifrá-los e compreendê-los. A gente não consegue compreender todos os planos de Deus. Precisamos, então, aprender a confiar quando não entendemos. Gente, eu creio que essa confiança trará paz e descanso. Nós estamos à procura da paz. Precisamos do silêncio e solitude para aprender a abrir mão do controle e para que a gente comece a confiar. E através dessa confiança em Deus, desfrutaremos da plena paz. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse é um dos versículos mais utilizados no momento de dor, não é verdade? Então alguém passou por alguma coisa, saiba de uma coisa, está passando por um momento muito difícil, tem gente que diz, saiba de uma coisa, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, então fica tranquilo que Deus vai fazer tudo aí cooperar para o bem. Né? Como se fosse uma coisa simples, rápida e, tá bom, né? Mas precisamos entender algumas coisas em relação a esse versículo. Primeira coisa. Quando a Bíblia fala que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, significa que Deus usa todas as coisas, e Ele, através essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, as coisas boas são usadas por Deus e as ruins também. Deus usa as coisas ruins. Não foi assim com José? Lá no capítulo 50, versículo 20, José vira para os seus irmãos e diz, vocês planejaram, intentaram o mal contra mim, e vocês o fizeram. Mas Deus tinha um plano por trás da maldade de vocês, e Deus tornou esse mal em bem, porque se não fosse pela maldade de vocês, Israel não estaria sobrevivendo hoje. Glória a Deus. Deus usa todas as coisas, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, inclusive as coisas ruins. Alex, eu não entendo, nem eu. Ok? Estamos de mãos dadas nesse momento? O que a gente precisa então é confiar que Deus vai usar. Agora a pergunta é, que bem? Porque tem muitas pessoas que falam, se Deus vai usar todas as coisas, vai fazer com que essas coisas cooperem para o bem, tem pessoas que falam assim, então Deus vai resolver as suas circunstâncias. Se Deus vai usar o mal para o bem, então fica tranquilo que dias melhores virão. A bênção está chegando, querido, né? Só que esse bem não é um bem situacional, não é um bem financeiro, não se trata de uma bênção local, não é uma promessa. Esse bem, fazer todas as coisas cooperarem para o bem, não é a promessa de uma família feliz, não é a promessa de um casamento bem-sucedido, não é uma carreira de sucesso, não é uma igreja maravilhosa. Esse bem não é uma saúde física plena e restaurada.
nessa era, nessa terra. Não, aqui não. Quando a Bíblia fala que todas as coisas vão ser utilizadas por Deus para cooperarem para o nosso bem, é algo muito melhor do que qualquer coisa que possamos ganhar, merecer ou esperar. O bem aqui é o bem da graça redentora, perdoadora, transformadora e libertadora de Deus. O bem aqui é algo muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa ganhar aqui nessa terra, porque o versículo 29 fala que bem é esse. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para o quê? Se tornarem semelhantes ao seu Filho. O bem é se tornar parecido com Jesus. O bem é se parecer com Jesus. Foi a última frase da oração de generosidade. Acima de tudo, decido ser generoso, porque o Senhor é generoso. Ser semelhante a ti é a alegria dos teus filhos e filhas. O nosso alvo é se tornar semelhante a Jesus. E Deus vai usar todas as coisas, inclusive as coisas ruins, para nos fazer parecidos com Jesus. Eu me alegro com isso. Eu me empolgo com isso. Não porque eu entendo isso, mas porque a palavra de Deus diz. Existe uma promessa aqui. E o Paul Tripp, ele diz: podemos celebrar a soberania de Deus, não porque ela nos garante uma vida feliz e confortável, mas porque nos conecta a Ele e a maravilha do seu amor, do qual ninguém pode nos separar, e de sua graça, a qual ninguém pode deter. Quando a gente interpreta equivocadamente Romanos 8:28 e acha que bens são bens nessa era presente, antes da volta de Cristo, nós diminuímos a alegria da promessa de sermos como Jesus e da glória futura. E talvez você me pergunte, o que aconteceu com Jó? Ele não recebeu em dobro aqui nessa terra? Foi. Ele recebeu em dobro aqui nessa terra. Deus restaurou tudo que foi tocado pelo diabo. Só que antes de Deus mudar as circunstâncias de Jó, Deus mudou o coração dele. Queridos, antes de mudar nossas circunstâncias terrenas, Deus deseja mudar nossa compreensão sobre quem Ele é. Ele quer que a gente confie nele, ainda que as circunstâncias não mudem. Vocês se lembram da tese de Satanás? É lógico que Jó te ama, Deus. Está tudo certo com ele. O que Deus quer é que a gente o ame independente das circunstâncias. É que a gente encontre paz, mesmo quando tudo estiver caindo ao nosso lado. O que Deus quer é forjar Cristo em nós, de tal forma que Deus seja o maior bem da nossa vida. O que Deus quer é que a gente confie nele, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, porque a presença dele estará com a gente. Deus quer forjar Cristo em nós. Deus quer que a presença dele seja o nosso bem mais precioso. E foi isso que Jó experimentou. Talvez você fale, nossa, que bênção, Jó ganhou tudo em dobro. Esse não foi o maior bem que Jó recebeu. Porque ele falou, lá no capítulo 42, versículo 5, antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Através dos sofrimentos, através das dores, Jó conheceu a Deus de uma forma que ele não tinha conhecido antes. Quem? O homem mais piedoso e íntegro da terra. Nós podemos ir mais fundo para conhecermos a Deus. E sabe o que é mais incrível? Foi no meio de tanta dor, sofrimento, que Jó teve uma das maiores revelações, lá no Antigo Testamento. Porque lá no capítulo 19, versículos 25 a 27, Jó, ele vai falar sobre um Redentor. Veja só, Jó 19, 25. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive
e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Gente, queridos, de quem Jó está falando aqui? Quem é esse? Jesus. Jó teve um conhecimento prévio de que um dia o Redentor, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ele seria morto e ele se levantaria, ele ressuscitaria. Jó, ele colocou a sua confiança nisso. Não apenas no seu Redentor, mas no que o Redentor faria com ele mesmo. Porque ele fala, e depois que meu corpo, meu corpo tivesse decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Jó, ele sabia que um dia ele morreria, ele iria para debaixo da terra, mas ele um dia ressuscitaria e veria a Deus com seus próprios olhos. Jó, ele teve essa revelação e ele podia ter essa esperança, a esperança dele nisso. No dia em que a cidade santa vai descer do céu e a presença de Deus estará aqui no nosso meio e o tabernáculo estará aqui, porque Deus estará aqui conosco. Jó teve essa revelação, recebeu essa revelação do Senhor. E no versículo 27 ele diz, eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Sabe quando encontramos paz no meio das tribulações? Quando o nosso maior anseio não é ter as circunstâncias transformadas, mas quando o nosso maior anseio é ver a volta de Cristo Jesus, e o dia em que Ele vai estabelecer o reino aqui na terra, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristezas, porque Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estará aqui no nosso meio. E nisso tem que estar o nosso anseio, por isso o Espírito e a noiva clamam, vem Senhor Jesus. E é no meio da dor que a gente então descobre que nós estamos aqui de passagem nós somos peregrinos. É no meio da dor que a gente se lembra, olha, essa vida aqui é passageira. Essa era aqui é passageira, mas existe uma eternidade ao lado de Deus. E ela está garantida e prometida em Cristo Jesus. Gente, se a resposta da nossa oração não chegou, podemos ter a certeza de que Deus vai responder na era vindoura. Hoje temos que lidar com morte, hoje temos que lidar com dores físicas, emocionais, a gente tem que lidar com muitas dificuldades, mas existe uma promessa de que tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar, todas essas dores vão acabar. E a gente não vai ter mais que lidar com a dor da separação. Porque todo aquele que crê em Jesus vai ressuscitar no último dia. E a gente vai ver a glória de Deus, a gente vai passar a eternidade com Ele. William Barclay, ou melhor, Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Hoje participamos, nessa era presente, participamos dos sofrimentos. A gente vive num mundo caído, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas, gente, existe uma boa notícia. Todos aqueles que creem em Jesus e participam dos sofrimentos terrenos, um dia vão desfrutar da glória eterna na presença de Deus. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Por isso William Barclay disse, contentamento não significa que enfrentamos uma via sem dor. Contentamento significa que em meio à nossa aflição, somos capazes de encontrar paz no controle soberano de Deus, conformando a nossa vontade à vontade dEle.
enquanto tudo não é consumado, podemos encontrar paz nesse controle de Deus, no fato de entendermos e crermos. Deus é Deus, Ele é bom e Ele está no controle de todas as coisas. Paulo disse, por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Por quê? Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas, uma glória que pesa mais do que todas as angústias. E essa glória vai durar para sempre. A angústia é momentânea, mas a glória da presença de Deus vai durar por toda a eternidade. Nossa, só eu que estou empolgado com esse negócio, meu Deus do céu. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. A gente tira o foco do aqui e agora. A gente tem que tirar o foco das perguntas não respondidas. A gente tem que tirar o foco da falta de compreensão. A gente tem que tirar o foco, sabe por quê? Porque o reino já inaugurou. Mas um dia será pleno. Ele ainda não é pleno e a gente tem a certeza de que um dia experimentaremos a glória de Deus plenamente, comunhão plena, presença plena. Isso tem que nos dar força para continuar. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. A eternidade futura muda o tempo presente. Conhecer a promessa de eternidade muda a maneira como lidamos com as circunstâncias difíceis. Por quê? Porque podemos desfrutar de paz agora, na certeza de que um dia desfrutaremos plenamente da presença do nosso Deus. William Barclay, ele disse, o cristão não olha para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Ele fixa os olhos no céu, na eternidade, reconhecendo que as aflições desta era, desta vida, só o estão preparando para um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, a gente precisa focar nisso. Deus vai usar tudo isso para nos fazer semelhantes a Jesus. E Deus vai usar tudo isso para a sua glória e para o nosso bem. Eu não consigo entender, nem eu. Ninguém consegue entender, mas precisamos confiar. E olha essa última frase então do Barclay, quando ele diz: ele, o cristão, anseia pelo céu, e seu anseio significa paz e contentamento na terra. A eternidade muda o tempo presente. Queria encerrar lendo uma carta que uma vez a Thalita escreveu para minha filha. Depois que a Thalita perdeu a primeira gestação, veio a segunda. Da segunda veio a Elisa. A Elisa hoje tem 6 anos. E quando a Elisa tinha 3 ou 4 meses, a Thalita, eu estava vindo de São Paulo para Brasília de carro, fazendo uma mudança literalmente. E a Thalita no meio da viagem me liga e fala: eu tô com muita dor abdominal. Eu falei: ué, liga para alguém que possa te socorrer, porque eu tô a 7 horas de você. Ela tentou ligar, ninguém atendeu. Até que ela conseguiu, depois de uma madrugada de muita dor, ela foi para o hospital com uma nenenzinha de 3, 4 meses. E ela descobriu que estava com pedra na vesícula. Isso.
E os médicos falaram: a gente precisa tirar sua vesícula agora. E ele: tá bom, né? E a mãe da Thalita, minha sogra, falou: deixa que eu fico com a Elisa. Ela foi lá no hospital, pegou a Elisa, uma nenenzinha, pequenininha, e foi cuidar da Elisa. Ela comprou uma fórmula com uma mamadeira, porque até então a Elisa só tinha mamado no peito. Só que ela tentou dar a fórmula para a Elisa e a Elisa não pegava, não pegou a mamadeira, não pegou a fórmula. Às vezes é a fórmula, comprou outra fórmula, tentou, comprou outra, tentou, e a Elisa não mamou, não pegou aquela mamadeira de jeito nenhum. E a Elisa ficou umas 30 horas. Umas 24 horas. Umas 24 horas sem comer absolutamente nada. Imagina a nenenzinha nessa situação. E até que uma amiga da Thalita, sabendo de toda a situação, entrou em contato e falou: olha, eu tenho uma filha da idade da Elisa, traz ela para cá, que eu vou dar mamar para minha filha e para Elisa. E a gente: nossa, graças a Deus. E a minha sogra levou a Elisa lá, e ela ficou com a Elisa um tempo, enquanto a Thalita fazia essa cirurgia. E depois de uns 2, 3 dias sem mamar no peito da mamãe, a Elisa apareceu no hospital assim, ó. E aí, nessa situação, a Thalita escreveu uma carta para nossa filha de poucos meses. Eu queria ler essa carta aqui. Ela disse assim: filha, eu vou te contar uma coisa que você vai descobrir mais e mais ao longo da sua vida. Algo que você já experimentou, mesmo sendo tão pequenininho. Deus é bom. Não porque apenas coisas boas acontecem em nossas vidas. Ele é bom quando coisas ruins acontecem também, como um dodói. Quando o dodói vem, a gente aprende muitas coisas novas. Ficamos mais parecidas com Jesus. Lembra Jesus, o nosso Salvador? Aquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou. Aquele que é perfeito. Imagina só, filha, ser mais parecida com aquele que é perfeito. Que demais. Ele nunca nos desampara. Ele sempre está conosco. Esses dias a mamãe não podia ficar com você todo o tempo, mas Deus podia. A mamãe é limitada, mas Deus não. Deus é grande, maravilhoso, e mesmo assim Ele se importa conosco. Está sempre conosco. Ele cumpre o que prometeu. Ele nos prometeu que nunca deixará faltar o que realmente precisamos para viver. E não é que é verdade, filha? Mamãe não podia te dar mamar, e Deus não deixou faltar. Colocou no coração da tia Stephanie dividir uma amada Valentina com você. Que Deus lindo. Filha, eu amo esse nosso Deus, e não vejo a hora de você conhecê-lo pessoalmente e amá-lo de todo o seu coração. Elisa, logo eu estou saindo desse hospital para te contar mais sobre esse Deus maravilhoso. Às vezes, a gente acha que nós cuidamos dos nossos filhos. Às vezes a gente acha que a gente está no controle das coisas. Mas exatamente as dificuldades da nossa vida revelam uma coisa clara: nós não estamos no controle. Mas sabe de uma coisa? Deus está no controle. Deus é soberano. Ele é poderoso. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso não é nem sempre fácil de entender.
quase nunca. Mas precisamos confiar. Por isso a nossa tarefa, por isso que Jó falou, perguntar-te, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó falou, sou eu que questiono sua sabedoria, Deus. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Igreja, aquietem-se. Vamos nos aquietar, porque Deus é Deus e nós não. Amém?